Sentar-nos, irmãos. Ao celebrarmos a festa da Sagrada Família, nossa reflexão se volta para a pequenina casa de Nazaré. Eu tive a graça de estar lá na casa onde viveu Jesus, Maria e José, que hoje é uma igreja próxima à Basílica da Anunciação. E no subsolo, lá tem o que restou da casa, muito simples, pedra. A gente imagina ali a vida da família sagrada, e foi ali que Jesus cresceu, aprendeu a andar, para depois falar. Era ali que ele brincava, foi ali que ele teve a sua adolescência, foi ali que ele ajudou São José no ofício de carpinteiro. Ali José trabalhava, Maria. Indo à casa de Jesus, Maria e José, em Nazaré, nós vamos a uma escola do Evangelho. Ali nós aprendemos a vida de família e aprendemos também a viver como cristãos autênticos. É tão importante a família para Deus, que Deus, para salvar a humanidade, mandou seu Filho, fica na cruz 3 horas, derramando seu sangue, aí tem um sacrifício, prega 3 anos, ensinando o caminho da salvação, mas em família ele fica 30 anos. Então toda parte do seu tempo, quase toda parte do seu tempo aqui na terra foi em casa, na família. E aí mostra para nós a importância que tem a família para Deus, e é na família que se aprende a ser santo. E o projeto de Deus, o plano de Deus para a família é que a família seja uma pequena igreja onde se aprende a ser santo, onde se entra na união com Deus e se aprende a amar. Como disse São Paulo na epístola de hoje, porque a caridade é o vínculo da perfeição. Poderíamos aprender muitas coisas nessa escola de Nazaré, que é uma verdadeira escola do Evangelho, pois ali nós penetramos, observamos, meditamos e aprendemos, tanto quanto é possível para nós, esse grande mistério manifestado pelo Filho de Deus, mistério do amor de Deus para com a humanidade, para com cada um de nós. Mas gostaria de observar hoje 3 pontos para nós refletirmos a respeito da família de Nazaré e aplicarmos a nossa vida e a nossa família. Nazaré é, em primeiro lugar, uma escola do silêncio. É, em segundo lugar, uma escola de vida em família. E, em terceiro lugar, uma escola de trabalho. 3 pontos a serem meditados e vividos para nós, seja em família, seja individualmente. É, em primeiro lugar, uma escola de silêncio. Nós não vemos José falar nada, embora, é claro que ele falava. Mas o Evangelho fez questão de não colocar nenhuma palavra na boca de José. Mas José era um homem de ação. A igreja diz, a Sagrada Escritura diz que ele era um homem justo. E quando se fala um homem justo, o Antigo Testamento nos explica que o homem justo é aquele que vive na intimidade com Deus, a ponto de falar com Deus e Deus falar com ele. E só um homem justo, que os salmos comparam a uma planta à margem de uma torrente ou de um rio, e dali recebe sua força e está sempre verde. E é só um homem justo que pode realmente compreender e aceitar e vivenciar este grande mistério, que foi o mistério da encarnação. E aí nós vemos em José um contraponto aos apóstolos.
Enquanto aos apóstolos foi dito, ide e anunciai, a José foi dito, ide e guardai. Aos apóstolos foi dito, ide e pregai sobre os telhados. Ao José foi dito, ide e recebei tua casa, no teu lar, Maria, e evidentemente Jesus. E ele, no silêncio, foi o grande guardião da família sagrada e desse mistério da encarnação do Filho de Deus. Em Maria nós vemos o silêncio daquela que falou pouco e que seu sim mudou toda a sua vida e toda a humanidade e todas as nossas perspectivas. E o sim de Maria foi um sim diário à vontade de Deus, mesmo nos momentos de aflição. Mas em tudo vemos Maria guardar em seu coração o que ela ouvia e o que ela via. Eis aí o silêncio de Maria, uma mulher de ação, mas sobretudo uma mulher de reflexão. Aquela que reflete, medita e que age. Eis o que é o silêncio. E em Jesus, que vai nos ensinar depois no Sermão da Montanha, e é preciso, quando for fazer a oração, se recolher no quarto e no silêncio do quarto falar ao Pai, e o Pai que vê no escondido, o Pai escutará a oração. Certamente quantas vezes Jesus, em sua casa, se recolheu para falar com o Pai. Realmente, meus irmãos, o silêncio é muito importante na nossa vida. Nós vivemos hoje numa confusão muito grande, num barulho muito grande. As pessoas não conseguem fazer silêncio. Estão sempre fazendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. É um rádio que se liga, entra no carro, liga um rádio, chega em casa, tem que ligar a televisão, e tem que falar, falar. O mundo hoje está precisando desse silêncio, mas um silêncio que não seja apenas um silêncio no sentido material, mas o silêncio interior. Eu estou aqui falando com vocês essa homilia, e certamente quantos de vocês estão pensando em outras coisas? A imaginação está correndo, não conseguem ouvir, porque não conseguem fazer silêncio interior. E assim no dia a dia, quantas vezes nós não conseguimos fazer silêncio porque a gama de informações que recebemos é tão grande, somos tão informados por tantas e tantas coisas, por isso somos tão desinformados, exatamente porque não conseguimos fazer o silêncio. Podemos muitas vezes ter um silêncio exterior, mas dentro de nós ficam uma espécie de grilinhos gritando e nos impedindo desse encontro pessoal com Deus. Então a escola de Nazaré nos ensina em primeiro lugar que se nós queremos ter vida espiritual, nós precisamos do silêncio. E temos, a partir daí, muito cuidado com o que falamos e com o que pensamos. O silêncio é para que nós falemos com Deus e para que ouçamos a voz de Deus. E Deus só fala no silêncio. Por isso, nós vimos Jesus, antes de começar a sua vida pública, depois de Nazaré, ele vai 40 dias para o deserto. Vemos João Batista lá no deserto, e a Sagrada Escritura diz bem claro, e o Espírito falou com João no deserto. E assim toda a história da salvação. Só que hoje não se faz silêncio mais. Em tudo tem que ter barulho. Em casa, no trabalho, na igreja. Quanto barulho se faz na igreja? Muitas vezes a liturgia é toda barulhenta. Parece que engata uma primeira quando começa em nome do Pai e termina com ide em paz, que o Senhor vos alcance, porque o povo já está desesperado querendo ir embora. E numa confusão, e quanto mais barulho, melhor, porque o silêncio é tão importante e não se tem mais. Então nós temos que aproveitar a graça do silêncio. E Nazaré nos ensina isso. E a regra básica é só falar quando falar for mais importante do que o calar.
E é preciso falar, é evidente. Mas é no silêncio que vamos planejar as coisas, que vamos refletir sobre a nossa vida, que vamos corrigir os nossos erros. Então, preciso ter esse silêncio exterior e silêncio interior. No silêncio você não julga, no silêncio você não critica, no silêncio você pensa mais sobre si próprio, no silêncio você se corrige. Só que não se faz no silêncio. Não se fala com a língua, mas fala com os dedos, por exemplo. E sempre nessa curiosidade vã de querer ver e ouvir, falar coisas para o mundo inteiro. Quanto tempo se perde, por exemplo, nas redes sociais? Já pararam para pensar? Quanto tempo jogado fora, às vezes com coisas desnecessárias? Quanta ocasião de pecado se encontra aí? É preciso rever um pouco esse nosso comportamento e aprender de Nazaré a importância e a necessidade do silêncio. O segundo ponto, em relação à família sagrada, é a própria vida de família. Gostaria que depois vocês relessem a epístola de hoje, sobretudo as pessoas que são casadas e as que estão se preparando para o casamento, e vejam aí, nessa epístola, quantos conselhos São Paulo dá para a vida em geral, e que a igreja aplica à vida de família. A paciência, a grandeza de alma, a benignidade, o sofrer com paciência as faltas do próximo, o espírito de sacrifício, o perdão, sobretudo a caridade, que é o vínculo da perfeição. A família deve ser uma escola de caridade, uma escola de amor, em que essa caridade cada vez mais reflita o amor de Deus entre as pessoas. Olhemos quanta caridade, quanta paciência e quanta entrega havia ali no seio da família sagrada. A obediência de Jesus, por exemplo, era submisso, diz lá o Evangelho. A obediência de Maria, o respeito de José, o cuidado no dia a dia, com a própria vida de família. E foi uma família sofrida. Imagine, São José, aquele homem obediente que vai a Belém, e Maria vai junto. Em Belém não há lugar nem para se hospedar, e consegue lá uma gruta. Imagine uma mulher hoje, moderna, no Rio de Janeiro, ter que dar a luz a um filho numa gruta. Consideraria um absurdo, né? Mas era o que tinha lá. Era o que era possível. E foi o que a providência deu. E nenhuma reclamação. E nenhuma desordem. E nenhuma vaidade. Evidentemente não se quer isso para ninguém, mas foi o que aconteceu. E Jesus quis se submeter a isso com Maria e José, para nos ensinar que as coisas mais importantes da nossa vida não são aquelas que nós vemos no dia a dia, mas são aquelas que nós contemplamos em vistas da eternidade. E o que Deus mais quer que haja na família é o amor, que é esse fogo que deve arder nos corações. Quanta compreensão é necessária ter na família, quanta harmonia, quanto cuidado. A missão do homem em casa, de ser o cuidador da família, de ser o protetor, de respeitar, de amar. E quanta dificuldade às vezes se tem nesse sentido. O pai que é presente, que acompanha a educação dos filhos, que auxilia a sua esposa nas suas necessidades, que participa da vida da casa, que não se contenta apenas em pagar as contas, mas está presente ali, dando a segurança e o cuidado. Na verdade, ele deve ser o José da casa, que representa o Pai ali, o Pai do céu ali,
e que deve ter o cuidado de cada filho nas suas diferenças, dar a educação necessária em vista da eternidade. E o cuidado da mãe, da esposa, como de Maria, respeitosa, cuidadosa também, mas sobretudo a função da mulher é ser a grande inspiradora. Mulher que é capaz de transformar a casa no céu, mas se não for mulher de Deus, vai transformar a casa no inferno. Tal é a capacidade que ela tem e que Deus deu, seja com seu esposo, com seus filhos. A ordem que deve haver na casa, o que é educar. Papa Pio XII dizia que a educação consiste em preparar para a vida eterna, para alcançar o seu fim último. E é preciso cuidar da educação dos filhos, e isso é só com a presença. É só na vidinha própria do lar que isso vai acontecendo. Os filhos devem ser educados para a autonomia, ou seja, para depois terem as suas vidas. É uma pena que a gente vê hoje os pais superprotegem os filhos, ou então abdicam totalmente da educação e deixam a educação por conta dos outros. Ou fazem o contrário. Os filhos não aprendem nunca a ouvir não. Os filhos não participam em nada da vida da casa. Os pais se acabam de trabalhar, fazem de tudo, os filhos só para estudar. Então tem alguns pais, sobretudo nessa década de 90, 2000, que eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Vou dar para o meu filho, não quero que meu filho passe por nenhum problema que eu passei. Então estão criando os verdadeiros filhos moles, preguiçosos, vaidosos, não acostumados a enfrentar a vida, nunca podem ouvir um não, que logo se assustam, nunca podem assumir uma família porque não tem capacidade, não tem maturidade suficiente, porque não aprenderam a ouvirem não aprenderam a dominarem os seus próprios instintos. Muitas vezes possuem um verdadeiro desequilíbrio, um narcisismo tremendo, como se eles fossem apaixonados por si mesmos. E quando vão ao casamento, vão cheios, mais movidos pela impulsividade, pela paixão passageira, com esse narcisismo em que quer ver no outro a ele mesmo. Então, não acostumado a dividir, a participar, a esperar, a perdoar, parece que fazem um mundo em torno de si mesmos. E os pais hoje criam verdadeiros pequenos deuses dentro de casa, aos quais eles se submetem e se prostram às suas vontades. Porque os filhos terminam sendo esses ídolos. Os pais não os educam, não os orientam, não se pune mais. Quando eu falo punição aqui, digo com equilíbrio, evidente. E aí nós estamos formando uma juventude imatura. Imatura. Aí vamos para um casamento sem nenhum senso de maturidade. Isso em todos os meios, até nos tradicionais, assim. Porque nos meios tradicionais a diferença é que intelectualmente o pessoal conhece bem a doutrina da igreja, conhece o sacramento, mas muitas vezes não tem a mínima maturidade para uma vida a dois. Ao saber esperar, ao saber se doar, ao saber acolher, ao saber receber. Querem ter um mundo próprio e criam uma espécie de fantasia a respeito de vida matrimonial, e quando chega na realidade, se deparam com aquilo que é e não estão preparados. Só que a preparação começa lá na família, começa lá em casa. Quando o filho é obrigado a arrumar a sua cama, quando é obrigado a ajudar lá a lavar louça, não se pode, tem que aprender outras coisas. Quando é obrigado lá a ajudar a arrumar a casa, a arrumar seus brinquedos, não, mas não pode fazer isso. Falar isso hoje é absurdo, mas é verdade. Quando crescem, sabem muitas coisas, conhecem muitas coisas, mas não conhecem nada da vida. Não sabem nem brincar mais, porque a brincadeira agora é no celular. O tempo todo no celular.
Crianças de 3 anos, 4 anos, o tempo inteiro no celular. Isso é absurdo, não pode. Está formando, desculpe o termo, verdadeiros idiotas. Não vão crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Não vão ter nenhum senso crítico das coisas. Não vão aprender com a vida, porque a vida não é isso. E os pais educam para o céu, mas para a vida na terra, para alcançar o céu. Então a família sagrada nos mostra, nessa dinâmica de todos ali juntos, na oração, no silêncio, mas também na colaboração mútua. Isso é muito importante nas famílias de hoje. Muito importante. Eu fico admirado quando eu vejo uma criança fazendo pirraça e os pais se submetem à pirraça do filho. Tadinho, olha só, ele é assim mesmo, não muda, olha só. Olha só, é cheio de vontades, desde pequeno. Quebra essa vontade, olha. Não está na hora disso. Mas eu quero aquele sorvete, mas não, agora não. E os pais ficam envergonhados, porque em público. Ah, meu Deus. Como nós temos pais moles hoje em dia. Moles, moles. Frutos da Revolução dos anos 60. Perderam o pulso. Quando eu digo perder o pulso, não é maltratar, ofender, pisar, não é nesse sentido. Mas colocar limites, regras, porque o mundo é assim. E é Deus que era assim. Como é que a gente vai aprender os mandamentos se não tem regras? Terceiro ponto, a família sagrada é uma família de trabalho. E ali nós vemos a ação da graça em Jesus, evidentemente Deus feito homem, mas experimentalmente ele cresce em sabedoria experimental, é claro, em idade de graça, e vai ali participando da vida da casa, servindo a José e a Maria, aprende também o ofício de carpinteiro com José. É uma família de trabalho, Maria no fuso, Maria na cozinha, Maria cuidando das coisas da casa, José lá na oficina com Jesus, um ambiente de trabalho, em que todos participam. E aí santifica o trabalho, porque o trabalho é, na verdade, para o ser humano uma participação na própria obra de Deus. E deixa para nós essa capacidade de aperfeiçoar a obra dele. Não quer dizer que seja imperfeita, mas participar dessa obra dele, tornando o mundo melhor, do ponto de vista material e moral. Aprendamos hoje da família sagrada e peçamos à família sagrada que proteja a nossa. E pensamos por todas as famílias, porque são tão atacadas, meu Deus, o divórcio, aborto, ideologia de gênero, eutanásia, desarmonia conjugal, não educação cristã dos filhos, e por aí vai. Então vamos aprender da família sagrada para nos defendermos desses ataques dos inimigos. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.